Fala aí, galera, tô aqui ó, hoje de corzinha nova aqui, ó. Gravei sempre de preto, essa é a primeira aula que eu gravo de azul aqui, tô até mais contente. Estamos aqui no verão do Rio de Janeiro, né? Não sei que horas, que dia, que momento você vai ver essa aula, mas tá muito quente aqui. Mas é bom que tem ar-condicionado. E é isso aí, vamos gravar aqui e vamos falar da última aula de histologia. A gente hoje vai terminar o bloco de histologia, acabar todos os tecidos. E aí eu espero que ao final dessa aula você não tenha mais dúvida nenhuma em nenhum tecido. Eu sou o professor Pedro Sultano, você já me conhece. E vamos lá. Bom, para a gente encerrar aqui a nossa aula de tecido muscular, mais uma vez, como você já está acostumado, número 1, características. Aí perceba que é difícil falar em características básicas do tecido muscular, porque existem 3 tipos de tecido muscular. Então eu vou apenas colocar aqui, ó, presença de proteínas contráteis e origem do mesoderma, que eu já tinha comentado com você. Lembra que o mesoderma é um folheto embrionário que derivou de uma célula-tronco embrionária chamada de embrioblasto. E o embrioblasto é uma célulinha-tronco encontrada num estágio embrionário chamado de blastocisto, que também realiza nidação. Toda a aula eu começo falando isso, para te relembrar que a gente já olhou o quê? A origem dos tecidos, já vimos os folhetos e já vimos da onde... Já vimos, foi demais. E já vimos da onde vêm esses folhetos embrionários. Tranquilo? Agora, o tecido muscular ele é um tecido muito especial. Então, ao longo da aula, a gente vai falando dos tipos de tecidos musculares e aí a gente vai ver que cada um tem características próprias, tudo bem? Aqui, então, são características gerais. E, obviamente, não vou colocar 2 função, porque, porra, função de tecido muscular é o quê? Gerar movimento. Tudo bem? Ter ali a contração, movimentação de alguma coisa. E aí algumas observações aqui que eu coloco para você, alguns termos que a gente vai utilizar, ou não, que você pode ler em alguma prova, que serão sinônimos, tá? Mas isso aqui só vale para tecido muscular. Então, por exemplo, membrana plasmática, quando eu falo em células musculares, a gente pode falar também em sarcolema, tudo bem? Quando eu falo em citoplasma de uma célula muscular, eu posso falar também em sarcoplasma. E quando eu falo em retículo endoplasmático liso ou não granuloso, no caso de uma célula muscular, eu falo em retículo sarcoplasmático. Então perceba que aqui em laranjinha são nomes, são determinações que eu utilizo exclusivamente em células musculares. Mas perceba que os nomes você já conhece, o significado você já conhece. Todo mundo aqui sabe o que é uma membrana plasmática, todo mundo sabe o que é um citoplasma, todo mundo sabe o que é um retículo endoplasmático liso. Tudo bem? E a gente vai ver que esse retículo aqui sarcoplasmático, ele é fundamental no processo de contração muscular. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Tipos de tecidos. Tipos de tecidos musculares. Bom, o primeiro que eu vou colocar aqui, que é o que mais aparece em vestibular, é o tecido muscular estriado esquelético. Esse camarada aqui, você sabe muito bem que ele apresenta uma contração rápida, forte, potente e voluntária. Se é uma contração voluntária, é aquela que você controla ou que você não controla? É aquela que você controla. E se essa contração voluntária é aquela que você controla, é aquela que você fala assim, músculo, contraia, e ele contrai, é porque essa contração, ela é controlada por um sistema nervoso. E aí lembra que basicamente são 2, o autônomo e o somático. O autônomo controlando as ações involuntárias e o somático controlando as ações voluntárias. Então, como aqui é um movimento voluntário, o sistema nervoso que controla esse músculo estriado esquelético, ele é o sistema nervoso somático. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aqui, galera, eu represento para você a carinha básica de uma célula muscular estriada esquelética. Lembrando que a célula muscular, ela pode ser chamada também de fibra muscular ou miócito. Então, célula muscular, fibra muscular ou miócito, tudo isso é a mesma coisa. E aí, qual vai ser a ideia? Você pode perceber aqui, ó, que essa célula muscular, ela é bem alongada, ela pode chegar a cerca de 30 centímetros de comprimento. Porra, então ela é muito alongada, ela tem um comprimento muito grande. E além disso, essa célula aqui, ela é pluri ou multinucleada. Você consegue observar aqui vários núcleozinhos representados em azulzinho. E além disso, esses núcleos eles se encontram no centro ou na periferia? Na periferia. Então é uma célula alongada, plurinucleada ou multinucleada, onde esses núcleos eles são o quê? Periféricos, tudo bem? A maioria desse tecido muscular está associado ao esqueleto,
Beleza? E além disso, como o músculo é estriado, eu apresento estrias na minha superfície, na minha estrutura. A gente vai ver o que são essas estrias. Na verdade, essas estrias elas são formadas basicamente por conjunto de proteínas contráteis, que a gente já vai falar delas ali pra frente. Beleza? Bom, e aí qual vai ser a ideia? Esse tecido muscular estriado esquelético, essas células, apresentam sarcômero e apresentam túbulos T. Tu vai entender o que é sarcômero e túbulo T na hora que falarmos em contração muscular. Mas guarda essa informação aqui. Provável que você já tenha ouvido falar em sarcômero. O sarcômero, galera, é a unidade estrutural, ou melhor, é a unidade contrátil de um músculo estriado esquelético. A gente já vai entender o que é isso. Tudo bem? Bom, olha pra cá a estrutura básica de um músculo esquelético, tá? Então aqui eu represento pra você o músculo. Aqui é a célula muscular estriada esquelética. Aqui já é o músculo. Perceba então que esse músculo está associado ao osso. E esse músculo está ligado ao osso a partir de uma estrutura representada em amarelo no meu esquema. E esse amarelinho aqui nada mais é do que um tendão. Ah, Pedro, eu esqueci. Qual é a diferença de tendão para ligamento em termos de composição histológica? Nenhuma. A ideia é que o tendão ele liga o músculo ao osso, enquanto o ligamento liga o osso no osso. Tudo bem? E aí o tendão palpável que a gente tem é um tendão de Aquiles ou tendão calcâneo, se você quiser usar o nome correto na anatomia, que é aquele tendão que você consegue realmente palpar, que está próximo ao calcanhar. Beleza? E aí qual vai ser a ideia? Esse tendão aqui, você já sabe qual é o tipo de tecido. Já sabe, então fala, é tecido o quê? Conjuntivo propriamente dito, denso modelado. Tudo bem? Esse aqui então é um TCPD denso modelado. E além disso eu tenho aqui, ó, o meu músculo associado a ele. Aí imagina que eu fiz um corte no meu músculo e você está vendo ele e ampliei. Tudo bem? Esse músculo ele é envolvido por camadas de conjuntivo, tá? Então epimísio, perimísio e endomísio são camadas formadas basicamente por tecido conjuntivo. Então aqui, mais externamente representado em rosinha, eu tenho o meu epimísio. Tudo bem? E aí quando eu olho internamente o músculo, eu percebo aqui, ó, esse camarada aqui em azulzinho que é o chamado perimísio. E dentro do perimísio eu vejo vários camaradas representados aqui em laranjinha que eu chamo de endomísio. Esse endomísio, galera, se você conseguir observar bem aqui, ele está externamente associado a quem? A essas estruturas brancas aqui, ó. Não sei se você consegue perceber. Eu acho que sim. Essas estruturas brancas pequenininhas aqui, que são recobertas pelo endomísio diretamente, elas são chamadas de fibras musculares. Lembrando, o que é a fibra muscular? É a célula muscular ou miócito. Então, eu poderia pegar isso aqui, ó, e puxar. Se eu puxasse isso aqui, você estaria vendo tipo um fiozinho de cabelo, porque é uma célula alongada. Então aqui, ó, está a celulinha do músculo estriado esquelético. E dentro dessa celulinha aqui, existem um conjunto de proteínas contráteis. E essas proteínas contráteis, elas são chamadas de miofibrilas. Então preste atenção. Dentro dessa celulinha muscular aqui, existem um conjunto de proteínas contráteis que vão promover a contração e relaxamento do músculo. E aí, esse conjunto de proteínas contráteis que são encontrados em células musculares são chamados de miofibrilas. E essas miofibrilas são formadas por proteínas contráteis. Quais são as duas principais proteínas encontradas nas miofibrilas? Tu conhece, eu tenho certeza que você conhece. Actina e miosina. Tudo bem? Então aqui é primeiro para te dar uma ideia para a gente falar da contração muscular. Eu te mostrei então a célula muscular e te mostrei a estrutura básica de um músculo esquelético. Tudo bem? Lembrando que essas camadas aqui representadas em rosa, em azul e laranjinha são camadas basicamente formadas por conjuntivo que estão formando ali o músculo. Agora, a nível de anatomia, só para você ter uma noção, o tendão, galera, ele é chamado de músculo sim, tá? O tendão, ele compreende a parte não contrátil da musculatura, enquanto aqui corresponde à parte contrátil do músculo. Isso é a nível de anatomia. Agora, se você quiser falar tendão e músculo, tá tudo certo. Mas na verdade, você vai ver na faculdade, quem for fazer anatomia, vai ver que tendão é músculo, só que corresponde a uma região não contrátil da musculatura. Tudo bem? Fechou? Vamos dar
olhada no próximo quadro aí. Vem comigo. Bom, pessoal, então vamos tentar olhar o esquema aqui para a gente falar um pouco sobre contração muscular, tá? Que é de fato o que mais aparece em prova. Então vamos lá, olha só. Vamos entender o desenho aqui. Bom, a gente vai falar da contração muscular. Então aqui, ó, eu tenho a célula muscular, tá? Aqui e aqui eu tenho a célula muscular, tudo bem? Aqui eu tenho o neurônio que está trazendo a informação para o músculo contrair. Que músculo? O estriado esquelético, tá? Eu vou bem devagarzinho. O que vai acontecer aqui? Olha para cá para a gente se entender antes. Isto aqui, galera, que eu representei para você, corresponde a um sarcômero. Tudo bem? Vários sarcômeros. Imagina um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. A célula continuaria. Um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. Então, esse conjunto de sarcômeros, eles na verdade são o quê? As miofibrilas. Mas Pedro, você não falou que miofibrila era conjunto de proteínas contráteis? Sim. Mas olha aqui, ó. Esse sarcômero aqui, ele apresenta proteínas contráteis. O sarcômero, ele apresenta filamentos finos e filamentos grossos. Filamento fino representado aqui, ó. E o filamento grosso representado aqui de rosinha. O filamento fino ele é formado por 3 proteínas, mais uma basicamente que está representada em azul, que são os filamentos de actina. Tudo bem? Vou até desenhar aqui para não confundir você. Vou fazer de outra cor aqui, ó. Ó, aqui não seria filamento de actina, tudo bem? Pronto, para não ficar tão confuso para você. Então aqui, ó, eu teria os filamentos de quê? Finos. Perceba que o filamento fino ele tem 3 proteínas, a azulzinha, a verdinha e a laranjinha. A azulzinha eu chamo de actina, que é a principal delas. A laranjinha, troponina, e a verdinha, tropomiosina, tudo bem? Essa é a ideia. Enquanto que o filamento grosso, ele apresenta basicamente uma proteína, miosina. Lembra que aqui, ó, está no meio. Se está no meio, eu chamo de filamento de miosina, que forma o filamento grosso. Tudo bem? E essas proteínas aqui que formam o filamento fino, elas se inserem numa chamada linha Z. Tá aqui uma linha Z, tá aqui outra linha Z. Então, o espaço entre duas linhas Z compreende um chamado sarcômero. Então, vários sarcômeros eu vou chamar de miofibrila ali. Agora, esses sarcômeros são delimitados por 2 linhas Z. Agora, fala pra mim, quando essas linhas Z se aproximarem, o músculo está contraindo. Quando essas linhas Z se afastarem, o músculo está relaxando. Essa é a ideia. Tudo bem? Então aqui eu tenho as linhas Z. Quem está inserido na linha Z? Filamento fino. Quais são as proteínas do filamento fino? Actina, troponina e tropomiosina. Qual é a principal delas? Actina. E quais filamentos, ou melhor, qual a proteína está formando o filamento grosso? Basicamente a proteína rosinha que eu representei como miosina. Tudo bem? Bom, o que mais que eu tenho aqui, galera? Tem o meu retículo sarcoplasmático, que é rico em íons cálcio. Tudo bem? Tem o neurônio trazendo aqui a informação para o músculo contrair. E tem a membrana plasmática da célula muscular, que eu vou chamar de sarcolema. Beleza? Agora, perceba que a membrana plasmática de uma célula muscular, ela apresenta buraquinhos. Olha o buraquinho aqui. E aqui ela continua. Então, tudo isso aqui, galera, é a mesma célula. Esse buraquinho aqui, ele é o túbulo T. Então, perceba que esse túbulo T, ele invagina para dentro, né? Invagina para dentro fica meio redundante. Mas, na verdade, ele está... Você vai ver a importância dele quando eu falar da despolarização. Mas esse túbulo T, ele está indo para dentro da célula muscular. Tudo bem? Agora, vamos entender isso aqui. Bom, o músculo, ou melhor, o neurônio, ele está trazendo a informação para a célula contrair. Aí eu pergunto, o neurônio está encostando na célula muscular? Não. Então, como é que ele consegue mandar a informação para o músculo contrair? Através da liberação de mediadores químicos. Nesse caso aqui, como ele é um músculo estriado esquelético, ele está trazendo moléculas amarelinhas aqui, que eu vou chamar de quê? Acetilcolina, que eu chamei ali, né, da sigla ACH. Tudo bem? Agora, isso aqui, galera, é a passagem da informação de um neurônio para uma outra célula. Então isso aqui eu vou chamar de sinapse. Mas nesse caso aqui, a sinapse é entre quem e quem?
entre o neurônio e a célula muscular. Então isso tem um nome. Isso é chamado de sinapse neuromuscular, junção neuromuscular ou placa motora. Isso aqui já foi questão de prova específica de vestibular. Tudo bem? Então aqui, ó, eu liberei a acetilcolina. Esta molécula de acetilcolina ela vai se ligar aos seus receptores. Receptores esses que estão aonde? Na membrana plasmática da célula muscular. E aí, quando eu me ligo aos meus receptores, eu acabo possibilitando o influxo de sódio. Agora fala para mim, quando o sódio entra, eu acabo tendo uma onda de despolarização que a gente viu na aula de tecido nervoso. Por isso que é importantíssimo que você assista essa aula após ter assistido a aula de tecido nervoso. Então, essa onda de despolarização representaria em verde, está percorrendo a membrana plasmática da minha fibra muscular, está percorrendo o meu sarcolema, e ele começa a percorrer para o interior da célula através do túbulo T. Então o túbulo T, galera, ele possibilita que essa onda de despolarização percorra para o interior da célula muscular, até que vai levar um processo de despolarização para o interior da célula. E aí, quando eu despolarizar o interior da célula, vão se abrir determinados canais chamados de canais de cálcio. Ou, se você quiser, canal de rianodina. Aí, quando esse canal de cálcio, que é transporte passivo, se abrir, o íon cálcio que estava no retículo sarcoplasmático, ele vai sair por transporte passivo para o citoplasma. Tudo bem? Agora, qual é a importância do íon cálcio no citoplasma? Esse íon cálcio no citoplasma, ele que vai possibilitar o processo de contração muscular. Ah, Pedro, como assim? Filho, perceba que para o músculo contrair, as linhas Z têm que se aproximarem. Concorda comigo? Para essas linhas Z se aproximarem, a cabeça da miosina tem que interagir com a actina e puxar a actina. Então, eu vou repetir. Para que eu tenha a contração muscular, a cabeça da miosina representada aqui tem que interagir com o filamento de actina em azulzinho e puxar o filamento de actina. Quando esse filamento de actina é puxado, eu acabo tendo o encurtamento do sarcômero, ou seja, as linhas Z acabam se aproximando e aí eu tenho o processo de contração muscular. Agora, perceba que não é um sarcômero só que vai diminuir. Porra, são porrilhões de sarcômero ao mesmo tempo. Vou te mostrar em um para você ter uma noção. Tudo bem? Aí, qual vai ser a ideia? Sem o cálcio, a miosina não consegue interagir com a actina. Vou repetir. Sem o íon cálcio, a miosina não consegue interagir com a actina. Ah, Pedro, por quê? Porque as moléculas de troponina e tropomiosina não permitem essa interação. Então você imagina a miosina querendo se ligar à actina, só que a troponina e tropomiosina não permitem isso. Mas Pedro tem que contrair. Sim, tem que contrair. É o que vai acontecer agora. Olha para cá. O íon cálcio ele vai acabar se ligando a quem? No laranjinha. Quem é o laranjinha? Então olha para cá. O íon cálcio então vai se ligar à molécula de troponina. Quando o íon cálcio se ligar à troponina, eu vou acabar alterando a conformação da tropomiosina. E aí, quando eu alterar a conformação da tropomiosina, eu exponho o sítio de ligação da actina com a miosina. Ou seja, o íon cálcio, na verdade, ele vai possibilitar a interação da miosina com a actina. E aí, quando essa interação acontecer, a miosina, puff, puxa a actina. Agora, não ache você também que são só duas cabeças de miosina para cá e duas para cá. São porrilhões de cabeças. Trabalhando ao mesmo tempo alucinadas, puxando a actina. Então, na verdade, quem é que desliza sobre quem? É a actina que desliza sobre a miosina ou a miosina que desliza sobre a actina? A actina que está deslizando sobre a miosina. Então, perceba que quando essas garrinhas aqui, essas cabecinhas, puxarem a actina, eu vou acabar tendo a aproximação da linha Z. Aproximando a linha Z, eu acabo tendo o encurtamento do sarcômero, logo eu vou ter o processo de contração muscular. Então, como é que você emocionaria o corretor numa prova se ele perguntasse a importância do íon cálcio na contração? O íon cálcio, é assim que se responde, tá? O íon cálcio interage com a troponina, alterando a conformação da tropomiosina,
possibilitando a interação da actina com a miosina. Consequentemente, o encurtamento do sarcômero, a aproximação das linhas Z. Essa é a resposta que vai emocionar o corretor. Lágrimas cairão. Agora, porra, Pedro, eu não quero emocionar, quero acertar, só quero acertar. Tudo bem, o íon cálcio possibilita a interação da actina com a miosina, consequentemente contração muscular. Agora, para o íon cálcio se encontrar no citoplasma, ele teve que sair do retículo sarcoplasmático pelo canal de cálcio. Agora, para que ele saia, eu precisei ter a despolarização. E para ter a despolarização, eu precisei da acetilcolina. E para ter a acetilcolina, eu precisei do neurônio motor que vai trazer a informação de contração do músculo. Tudo bem ou não? Foi? Agora, Pedro, não estou entendendo o que vai fazer a miosina querer ligar com a actina. Bom, isso aqui é uma informação a mais, tá? Tá vendo essa cabeça da miosina aqui, representada em rosinha? Essa cabeça da miosina, ela se liga a uma molécula de ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato. Quando esse ATP ele é hidrolisado em ADP e fosfato, a miosina começa a querer se ligar à actina. Então vou repetir. Tinha a cabeça de miosina. Quem se ligou a essa cabeça? O ATP. Esse ATP sofre hidrólise na cabeça da miosina. Ele é quebrado em ADP e fosfato. Quando agora eu tenho ADP e fosfato na cabeça da minha miosina, eu começo a querer me ligar à actina. Vou conseguir me ligar? Não, se eu não tiver o cálcio. Chegou o cálcio. Agora vou ligar? Vou. Então a cabeça de miosina que agora tem ADP e fosfato, puff, se liga com a actina e se mantém fortemente ligada. Quando a cabeça da miosina que está ligada à actina, ela acaba perdendo a afinidade pelo ADP e o fosfato. Então o ADP e o fosfato, puff, saem. E nessa saída, nessa liberação, é que a miosina, puff, puxa a actina. E agora a cabeça de miosina puxou a actina e não tem mais ninguém nela. Não tem nada nessa cabeça. Se nada acontecer, ela vai continuar firmemente ligada. Para que ela se desligue, eu preciso de uma nova molécula de ATP. Então chega uma nova molécula de ATP, a cabeça da miosina, puff, se desligou. O ATP é hidrolisado na cabeça, vira ADP e fosfato. Me ligo. ADP e fosfato saem da cabeça, puff, puxou a actina. Se nada acontecer, continua ligado. Para desligar, tem que chegar o ATP, se desliga, sofre hidrólise. Esse é o processo de contração muscular. Então você está entendendo por que é importante ter ATP no processo de contração muscular. Tudo bem ou não? Não é na saída do íon cálcio, e sim aonde? Na interação da actina com a miosina. Ah, Pedro, por isso que quando eu morro, então, quando pessoas morrem, então, às vezes elas ficam duras, contraídas, sim. Qual é a ideia? Isso é o chamado rigor mortis. Qual vai ser a ideia? A pessoa faleceu. Faleceu, não tem mais ATP. Se não tem mais ATP, a miosina que estava interagindo com a actina fica fortemente ligada. Ah, mas e aí, por que depois relaxa? Porque eu começo a ter degradação. Aí começa a degradar todas as moléculas orgânicas, eu começo a ter decomposição. Fechou? Tranquilo? Agora, me entender uma coisa. Porra, o músculo não pode ficar contraído a todo momento. Eternamente. Então, o que vai acontecer? Eu terei a liberação de uma enzima aqui chamada acetilcolinesterase. Aí tu fala, caralho, que palavrão. Acetilcolinesterase. Lembra, sufixo ase. Estou sendo motivo de chacota agora aqui na gravação. Desculpa, gente, pelo palavreado. Mas, enfim, acetilcolinesterase. Lembra que terminou em ase é enzima. Então, fala comigo, filho. Acetilcolinesterase degrada quem? Acetilcolina. Então, essa acetilcolinesterase vai acabar degradando a acetilcolina da sinapse. E aí, se eu não tiver mais acetilcolina, para a despolarização. Se para a despolarização, para de sair o íon cálcio. Então, o cálcio que estava no citoplasma começa a retornar para o retículo sarcoplasmático por uma bomba cálcio-ATPase. Então, perceba, querido aluno, o íon cálcio sai por transporte passivo pelo canal
e retorna por uma bomba, transporte ativo. E aí, sem o cálcio aqui, eu volto à minha conformação original do filamento fino, miosina não consegue mais interagir com a actina e o músculo relaxa. Esse é o processo de contração e relaxamento de um músculo estriado esquelético. Tudo bem? A gente vai ver algumas diferenças aqui daqui pra frente. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Duas doenças que aparecem muito vinculadas a isso aqui. Tétano e botulismo. Enquanto o tétano ele te mata porque ele leva uma contração muscular contínua, o botulismo ele te mata porque ele leva um relaxamento muscular contínuo. As duas são doenças bacterianas, uma causada pelo Clostridium tetani, que é o tétano, e o outro pelo Clostridium botulinum, que é o botulismo. Clostridium tetani, cortes profundos com objetos contaminados, e botulismo você adquire com alimentos contaminados. Então lembra que didaticamente elas são doenças antagônicas. Enquanto uma induz contração contínua, a outra induz relaxamento contínuo. Não é à toa que a toxina botulínica é o princípio ativo básico do Botox, que acaba levando o relaxamento e você acaba perdendo as suas marcas de expressão, as suas rugas. Tranquilo? Essa, galera, é a ideia de quê? Da contração muscular. Agora a gente vai ver quais são as fontes de ATP para que tudo isso aqui aconteça. A gente viu que é importante o ATP para que a miosina se ligue à actina e desligue. E viu também que o ATP é importante para que o cálcio seja bombeado para o retículo sarcoplasmático, que nada mais é do que o retículo plasmático liso no músculo. Numa célula muscular, estriada, esquelética. Tudo bem? E a gente vai ver agora como é que o músculo consegue esse ATP, essa energia. Ele tem algumas fontes. E a gente vai ver isso aqui agora rapidinho, tá? Antes de ver os outros tipos de células musculares. Vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Para a gente terminar essa parte de contração muscular, basicamente fonte de energia, né? A gente tem o ATP, glicogênio, isso aí você já sabe. Então eu vou perder meu tempo só falando da fosfocreatina, só para você entender como é que essa fosfocreatina é utilizada como fonte de energia para o músculo. Bom, você produz o ATP no teu metabolismo. Esse ATP, ele não consegue ser estocado em grande quantidade. E a gente viu que o ATP é fundamental para que o músculo contraia, para que a miosina interaja com a actina e para que o cálcio seja bombeado para o retículo sarcoplasmático. Então o que acontece? Esse ATP ele perde o fosfato, virando ADP, e esse fosfato é adicionado à molécula de creatina, formando então a chamada fosfocreatina. E é exatamente dessa forma que o músculo consegue armazenar a energia presente do ATP. Ele armazena esse fosfato que estava do ATP na creatina, formando a fosfocreatina. E aí, quando eu, músculo, quero usar a energia, eu desfosforilo a fosfocreatina, liberando creatina novamente, e esse fosfato eu junto ao ADP, que é a adenosina de fosfato, restabelecendo o ATP. Pego o ATP, que é a adenosina trifosfato, e utilizo no processo de contração muscular. Tudo bem? Essa é a ideia. Agora, classificação das fibras musculares, no caso, estriadas, tá? Esqueléticas. Eu tenho fibra lenta, chamada também de vermelha ou tipo 1. E essas fibras, galera, elas são fibras aeróbias. Se são aeróbias, apresentam a utilização de oxigênio. Então tem muitas mitocôndrias e muita mioglobina. Lembra que mioglobina é a proteína que armazena, que transporta o oxigênio na célula muscular. É como se fosse hemoglobina, tá? Só que a hemoglobina está no sangue e a mioglobina aqui é uma proteína muscular. Enquanto a hemoglobina é a proteína quaternária, a mioglobina é a proteína de conformação terciária, coisa que você aprendeu na aula de bioquímica, tudo bem? E aí, eu tenho as fibras rápidas, chamadas de branca também, ou tipo 2, que são fibras musculares, células musculares anaeróbias, visivelmente glicolíticas. Então é importante que você saiba o que eu estou falando aqui agora. Isso aí é aula de metabolismo, início também do nosso curso. Apresentam poucas mitocôndrias, faz sentido, e também poucas mioglobinas, faz sentido, porque é uma fibra anaeróbia. E aí, a questão mais debatida disso aqui. Geralmente um corredor que é velocista, Usain Bolt, por exemplo, 100 metros rasos, 200 metros rasos. Sua musculatura estriada esquelética apresenta mais fibras lentas ou rápidas? Lembra que todo mundo que é corredor de 100 metros rasos, 200 metros rasos, que necessitam de muita explosão e energia muito rápido para que eu tenha movimento do músculo, eu tenho basicamente fibras rápidas, fibras brancas, fibras do tipo 2. Então, todo cara que é corredor de velocidade, velocista, apresenta
predominância de fibras musculares rápidas. Enquanto o camarada que é maratonista, ele apresenta fibras lentas em sua predominância. Tudo bem? Essa aqui é a ideia e é o que mais aparece em prova, vinculado a esse tipo de classificação de fibras musculares lentas e rápidas. Bom, a gente encerra aqui a parte de tecido muscular estriado esquelético. Agora a gente comenta rapidamente o liso e o muscular estriado cardíaco. Vem comigo. Bom, galera, então vem comigo pra gente encerrar aqui. Olha só, tecido muscular estriado cardíaco, tá? Contração é rítmica e involuntária. Então, se é involuntária, é controlada pelo sistema nervoso autônomo, tudo bem? Enquanto que lá na outra é controlada pelo somático. E aí vale a pena comentar o que aqui, gente? Se é estriado, apresenta aquela mesma composição de sarcômeros, tudo bem? Que nem o estriado esquelético. Mas olha como é que é a forma da célula muscular estriada cardíaca. Ela é bem menor do que a muscular estriada esquelética. Ela apresenta ramificações. Ela pode ter um ou dois núcleos, geralmente é um só, e esse núcleo ele é central, tudo bem? É um tecido, é uma célula que apresenta grande quantidade de mitocôndria e de glicogênio, que é aquele estoque de glicose. E, como eu falei para você, tem sarcômero. Agora, uma coisa que vale a pena comentar aqui é que esta celulinha aqui apresenta certas especializações de membrana, que são do tipo junções gap, que se eu tivesse uma outra aqui, ó, eu poderia ter uma outra célula aqui, ó, cardíaca. Isso aqui, galera, seria o que eu chamo de discos intercalares. Esses discos intercalares, eles possibilitam a transmissão de impulsos elétricos pelas células cardíacas quase que instantaneamente, para que eu tenha ali um processo de contração muscular cardíaca de maneira uniforme. Beleza? Então, discos intercalares nada mais são do que junções gap, ou seja, especializações de membrana, coisas também bem evidentes. E esses discos intercalares eu vejo exatamente no ponto de interseção entre duas células musculares estriadas cardíacas. Mas o processo de contração muscular é bem similar ao músculo estriado esquelético, beleza? Agora, vem para o músculo liso aqui. Tecido muscular liso, a contração é lenta e involuntária. Se ela é involuntária, ela também é controlada pelo sistema nervoso autônomo. E aí, olha a carinha da célula aqui. A célula é fusiforme, mononucleada, onde esse núcleo ele é o quê? Central. E lembra que aqui, ó, eu não tenho mais estrias. Se eu não tenho estrias, eu não tenho o quê? O sarcômero. Aí tu fala assim, Pedro, então não tem proteínas contráteis? É óbvio que tem proteína contrátil, só que não naquela disposição de sarcômero. Então, se não tem sarcômero, tem linha Z? Não tem linha Z. Agora, não tem também retículo sarcoplasmático, ou melhor, bem pouquinho. E aí, porra, se aqui tem pouco pouco retículo sarcoplasmático, da onde vem o íon cálcio? O íon cálcio para a contração do músculo vem basicamente da onde? Do meio extracelular, tá aqui do MEC, meio extracelular. Tudo bem? E aí, como é que ficam, então, essas proteínas contráteis na célula muscular lisa? Elas estão inseridas em estruturas chamadas de corpos densos. Pedro, eu não estou entendendo. Então, olha para cá. Aqui, ó. Aqui eu tenho aqui em amarelinho vários corpos densos. Então você imagina que aqui, ó, eu tenho as proteínas contráteis inseridas nesses corpos densos. Tudo bem? E aí você consegue entender que se as proteínas contráteis elas são organizadas de maneira aleatória, quando eu tiver a contração da célula muscular lisa, a célula inteira vai se deformar. Diferente da célula muscular, que ela se contrai e relaxa de maneira o quê? Sempre longitudinal. Aqui não, pô. Como eu tenho as proteínas contráteis organizadas de forma aleatória, sempre inseridas em corpos densos representados em amarelo, eu acabo, quando tenho a contração de um músculo liso, a deformidade, a deformação da célula como um todo. Tudo bem? Tranquilo? Agora, vamos entender rapidamente como é que vai se dar esse processo de contração muscular lisa. Eu tenho lembrando que aqui também não tem túbulo T. Pô, se tem pouco retículo sarcoplasmático, para que ter o túbulo T? Lembra que o túbulo T é importante para quê? Para que a onda de despolarização ela se propague para o interior da célula, alcance o retículo sarcoplasmático e íon cálcio seja liberado pelo canal de cálcio.
Aqui eu não tenho nada disso. Então eu vou ter a despolarização da célula muscular lisa como um todo. Essa despolarização abre o canal de íon cálcio, voltagem dependente. O íon cálcio entra na célula muscular lisa e entrando na célula muscular lisa possibilita também a interação da actina com a miosina. Rolou a interação, eu acabo tendo a aproximação desses corpos densos, né? Porque as proteínas contráteis estão contraindo a célula muscular lisa e a célula se deforma como um todo. Para o músculo relaxar, acaba a despolarização, o íon cálcio sai da célula muscular e aí eu não tenho mais interação da actina com a miosina e o músculo relaxa. Tudo bem? É a mesma ideia. Agora, eu quero comentar com vocês uma coisa. Turma, quem está então controlando isso aqui é sistema nervoso autônomo. Lembra que o sistema nervoso autônomo, que é o involuntário, sistema nervoso autônomo, ele tem ele é dividido em simpático e parasimpático. Bom, vem comigo aqui. O simpático, ele controla as ações de estresse, enquanto o parasimpático as ações de calmaria. E aí relembra aqui, qual é a molécula que é liberada quando o simpático está ativado? É uma molécula chamada de noradrenalina ou norepinefrina. Tudo bem? E qual é a molécula que é liberada quando o parasimpático está ativado? Acetilcolina. O que eu estou querendo dizer aqui? Esses caras são involuntários, concorda comigo? Então perceba que como eles são involuntários, o controle é de outra forma. Vamos só pensar na musculatura cardíaca. Fala pra mim, coração, ele bate mais em momentos de estresse ou de calmaria? De estresse. E durante o estresse, qual é a molécula que eu libero? Noradrenalina ou norepinefrina. Então qual é a molécula que estimula a contração muscular estriada cardíaca? Noradrenalina. Agora, o parasimpático libera acetilcolina e parasimpático ativado reduz frequência cardíaca. Então, numa musculatura cardíaca, a acetilcolina vai reduzir o processo de contração muscular, reduzir a frequência cardíaca. Agora, quando eu olho o músculo somático, o músculo estriado esquelético, que é controlado pelo sistema nervoso somático, a mesma acetilcolina aqui, lá no músculo estriado esquelético, faz o quê? Induz contração. Para que eu estou chamando a atenção de você para isso? Porque é muito comum a galera achar a acetilcolina contrai músculo. Estimula a contração muscular estriada esquelética. Perceba que cardíaca e lisa é outro esquema. Por que é outro esquema? Porque é controlado pelo sistema nervoso autônomo e não somático. E aí já teve uma questão de prova de vestibular de medicina da Faculdade de Petrópolis aqui no Rio de Janeiro, que perguntou qual é o efeito da acetilcolina para o músculo estriado cardíaco. Mó galera errou porque disse, estimula a contração. Na verdade, a acetilcolina vai reduzir a frequência cardíaca por conta disso que eu acabei de falar para você. Tudo bem? Galera, encerramos o nosso bloco de histologia. Fechamos todo o processo tecidual. Então agora você, em tese, já está apto a dar um prosseguimento no estudo. A gente agora, em tese, se você assistir a coisa correta, o ideal é começar a assistir aula de fisiologia agora, para ver os sistemas. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado vocês nesse bloco de histologia. Qualquer dúvida, estamos aí, estuda, assiste de novo, pausa, anota no caderno e lembrando sempre de fazer os exercícios para ver se você consegue colocar isso aqui em prática. Valeu, galera. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.